Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender. An American Family, Survivor, No Limite, Na Real, Largados e Pelados, Are You The One, De Férias com o Ex, A Casa dos Artistas, Esquadrão da Moda, Polícia 24 Horas, Fábrica de Casamentos, Cups, O Aprendiz, Sem Saída, Simple Life, Troca de Esposas, Adotada, Os Gretchens, Extreme Makeover, Masterchef, Duelos de Mães, Shark Tank, American Next Top Model, Keep You Up with the Kardashians, Top Chef, The Voice, Mulheres Ricas, Além do Peso, Catfish, The Circle, Power Couple Brasil, The Real World, Fama, Casamento à Moda Antiga, Lucky Ladies, Made in Japão, Hipertensão, Paranormais, BBB, A Fazenda. Enfim, eu tenho certeza que você já assistiu algum desses. Está começando o Vem Ser Feliz Aqui Fora, podcast sobre reality show, indústria cultural e política. Eu sou o Guilherme Regis e tenho ao meu lado as minhas parceiras e os meus parceiros Carlos Jordão. Olá, que tal? João Pedro Ribeiro. Alô, Brasil! Letícia Rodrigues. Oi, gente! Li Brigitte. Oi, gente, tudo bom? E a vinheta maravilhosa foi feita pelo querido Rodrigo Mancusi. Este é o episódio Brechó dos Realities. Nesse primeiro bloco nós iremos falar sobre os tipos de reality show e no segundo os delírios coletivos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom, Gente, tudo bom? Tudo ótimo. Eu vou começar falando sobre An American Family, que foi onde tudo começou, lá em 1973, que foi um reality produzido em 12 partes, lançado nos Estados Unidos, e mostrava a vida de uma família americana. A série fez muito sucesso, porque trazia questões como divórcio, homossexualidade, e popularizou no mundo. Tipo, tiveram várias outras versões, inclusive na Inglaterra, na Austrália. Aqui no Brasil, pela MTV, teve o Na Real, que só foi lançado em 1992, que pegava o mesmo esquema de The Real World. Eu confesso que eu não acompanhei, eu só fui acompanhar reality show, assim, muito mais velho. Então, essa memória eu não tenho recente, assim. Então, pra mim, eu só fui começar ali no BBB mesmo, assim, sabe? Eu tenho essa memória. E eu falo Conte pra gente, muito então, orgulho. Letícia. Não, é porque eu sou uma criança da década de 90, só que as minhas irmãs são da década de 80. Então, né, essas crianças só assistiam MTV quando elas queriam ser pré-adolescentes, adolescentes. E o Real World, né, que depois virou Na Real, era muito legal. Era tipo um bando de jovem, meio que a gente, assim, nossa galera meio nossa idade, entre 20, 30, máximo 40, que era jogado numa casa numa grande metrópole, assim, tipo Nova York, Londres, Miami, enfim. E aí eles moravam e curtiam a cidade e a convivência nessa casa, assim. Acho que é a minha primeira memória de um reality, assim. E era muito legal, tanto que eu acho que existe até hoje. Sim, existe até hoje. Eu acho que a minha primeira memória de reality show foram os Olhos de Cabra do No Limite. Eu tenho essa imagem muito plasmada na minha cabeça. Eu não lembro nem de assistir o No Limite da Elaine inteiro, mas eu lembro da prova deles comerem olho de cabra, assim, numa montanha, meio descampado. Acho que eu nunca vou esquecer isso. Aliás, Boninho podia reativar No Limite, né? Como já foi prometido no início do ano. Exato. Mas não sabemos o que vai ser feito porque Zeca Camargo foi demitido da Globo. Jura? Sim. Foi. Zeca Camargo tá na Record, não é? Na Band. Tá na Band. Mas, ô, gente, era pra voltar o No Limite agora 2020, né? Mas aí veio o apocalipse, não era isso? Não sei, o Boninho falou que tava com vontade, mas ele não explicou o que era. Ele só jogou na nossa cara e saiu correndo. Não sei se era esse momento agora, mas já me intrometendo, que tá todo mundo falando de memórias. Bom, acho que a primeira memória que eu tenho também foi No Limite, assim, né? Que eu me lembro de reality show, assim. E só que pra mim, antes do Olho de Cabra, sabe o que era pra mim muito
não sei explicar, gente. Era um momento assim que era sublime pra mim. Era sublime. Era quebrar a mandala. Aquilo era pra mim, tipo, era um must. Quando a pessoa era eliminada, pegava um colarzinho dela e pá, metia um martelo. Eu amava aquilo. A minha lembrança, já pegando esse gancho todo e me intrometendo, é a Casa dos Artistas. Tipo, porque na minha casa a gente assistia em família. Então ficava eu, minha mãe, meu pai. Meus irmãos não, porque meus irmãos, eles já, tipo, eram mais, assim, adolescentes, jovens adultos. Eles não ficavam muito ali com a gente. Mas a gente, era tipo a programação do domingo, assim. A gente ficava assistindo Casa dos Artistas. E o quanto eu torci pra Bárbara Paz ganhar. Porque, nossa, ela era muito sofrida. Eu queria que ela ganhasse. E essa coisa do reality, ela é interessante porque tem vários tipos, né? Então, pesquisando sobre, a gente consegue perceber que existem mais, em torno de 3, assim, que são mais fortes, que é o talent show, reality show e game show. Então não é que é tudo reality show. Na verdade, tem uma separação por aí. O talent show são essas provas de habilidade, Masterchef, Top Chef, essas provas que as pessoas mostram uma habilidade em troca de um prêmio. Eu gosto bastante de talent show, amo Masterchef, adoro. The Voice. Ah, eu amo. The Voice. Nossa, tinha uma época que eu era viciadíssima em The Voice americano. Assistiu muito The Voice americano. Eu assisti todos, gente. American Idol, The X Factor, The Amo Voice. The X Factor! Quando eu preciso me inspirar, eu vou lá no YouTube e coloco melhores momentos pra chorar ouvindo a mesma música da Beyoncé ou da Whitney Houston, porque eu amo, sou alucinada. Ai, eu É muito chorava bom. muito. Sempre chorei também com... Gente, O dueto. Fama, gente, Fama. Eu assistia Fama. Vocês lembram de Eu Fama? também. Tem. Lembro. Inclusive, meu primeiro amor foi do Fama. Lívia Leite, da primeira temporada, foi eliminada nas semifinais. Eu fiquei com febre, chorei. Não fui meu Deus! no dia seguinte. Por que Amiga. choras, João? Por que choras, Ela- João? Eu fiquei triste do Thiaguinho, sabia? Acho que eu sempre soube que ele ia ser uma estrela. Eu também, sabia? Eu fiquei muito triste por ele. No fim das contas, ele brilhou muito mais que se ele tivesse ganho, né? E se ele tivesse ganho e do que qualquer outro participante do programa, que não sabemos quem são, né? Tipo, o Fama não vingou, né? Não vingou nem um pouco. Não vi. Nada. E era Gente, legal, né? Porque mostrava todos os bastidores. Era bem interessante o Fama. É, E o era na familiar... época dos CDs. Eu tinha todos os CDs de todas as temporadas. Aí eu tinha Ô, pirata. amiga, você lembra que tinha um CD que virou febre nos almoços? E eu sei disso porque eu trabalhava em buffet infantil e sempre tocava, a gente colocava nas festas no almoço, que era uma dupla, Cid e Aidan, é isso? Cid Vocês aí, não lembram? Pizza. Não Eu era lembro esse de o Tami nome e Thiago. Hã? Eu lembro de Tami, é Tami e Thiago? É Taeme e Thiago, alguma coisa assim? Não, esse daí é dupla sertaneja, é Cid e Aidan. Eu acho que eles eram do Fama. E eu consigo até escutar aquela música lá. Sabe qual que é? sei a melodia. Não, Ai, gente. Eu não. Gente, desculpa, parei. É que eu me empolguei. É que eu lembro desse casal só do Fama. Se alguém souber que casal que é esse, comente. É Cid e Dan, cara. Olha lá, tô super certa. Aff. Acabei de ver no Google. Gente, mas voltando no The Voice, por que Boninho fez a burrada de trocar Cláudia Leite por Ivete Sangalo? Ah, O programa pronto. perdeu muito em qualidade. Ah, pronto. Que, João? O que você tá falando? Cláudia Ele Leite- gosta de falar da Cláudia Leite em todo episódio. Ele João, tem tá que com febre citar. de novo? Ele dá algum jeito de enfiar a Cláudia Leite sem Ele- a gente perceber. Quando a Ai, gente gente. percebe, a gente tá falando dela. Ela é a essência daquele programa. Stop, Cláudia Leite turnê. Stop this. Mas sabe uma coisa João. interessante? Delírio. Desculpa, Gui, claro. Que o SBT, ele foi o pioneiro em vários estilos, tanto no talent show quanto no reality show.
O talent show tinha o show dos calouros, eu não sei se você Nossa, eu amava! Gente, tiazinha aqui, é o que maravilha, eu amava ela. É o que maravilha, jurado junto com Mara Maravilha, imagina. Que voltou Pedro pra de Lara. Fazenda. Era de ouro, gente. Era de ouro da TV. E Não, e Até passa em game repassa, show. gente. Passa ou repassa. Entende? É sobre isso, gente. Passa ou repassa, entendeu? Eu brincava de passa ou repassa. Sim, torta na cara, bicho. Na verdade, foi aí que começou a vida de galã do Celso Portiolli, que aparentemente ele tem, né? Eu fiquei sabendo recentemente. Sim, ele faz sucesso nas redes sociais. Gente, jamais soube disso. Não? E o game show, que é onde o Luciano Huck fez a carreira dele, né? Porque a pessoa precisa, pra ganhar 50 mil reais, escalar um prédio, segurando um ovo, enquanto canta vestido de Beyoncé. E aí ele faz... E aí ele vai colocar uma fritadeira no seu fusquinha, porque você gosta de batata frita. Ai, que ódio! Exatamente. Amiga, funcional! Super funcional! Ai, que ódio! Como você nunca pensou em dirigir um Fusca e fritar batata ao mesmo tempo? Ai, gente, só queria isso. Vocês lembram daquela velha. moça que teve o Fusca reformado? Nossa! Que Nossa! elogiou. Isso daí não foi no Luciano Huck. Foi no Gugu. É, não. Mas do Luciano Huck, ele conseguiu essa proeza de estragar todos os carros que ele pegou no Lata Velha. Todos ficaram ruins, todos ficaram feios. E as casas no Lar do Ocilar era isso, né? Você tinha que brincar de gincana dentro do seu bairro, pedir pra vizinha que você odeia uma doação de 10 mil reais, e aí você podia disputar, se vestir de Beyoncé e cantar Ave Maria no palco do Lar do Ocilar, e daí talvez você teria uma chance de ter sua pia consertada. E aí, quando ele consertava, ele fazia uma casa avaliada em 2 milhões de reais no Tatuapé, tipo, sabe assim, na Vila Carrão, que é aqui minha zona, e aí, que é de São Paulo, tá, gente? Zona Leste de São Paulo, bairro normal, assim. E aí ele fazia uma casa, tipo, bilionária. Olha, você tem teto solar, teto retrátil, você vai ter porta inteligente. Tipo, bicho, como que você vai pagar a conta de luz, caralho? Ai, que ódio. Desculpa, parei. Não consigo parar de falar desse programa que eu... Mas isso, Lê, é interessante, porque justamente me vem na cabeça agora, nessa associação do telespectador que assiste reality e gosta de ver, sei lá, desde provas absurdas da pessoa ficar 20 mil horas com a mão num carro, tipo, por prazer, até dessa pessoa que tá nessa situação fazendo essa prova pra ganhar uma coisa, sabe? Tipo, assistir isso, assim, sabe? Por que a gente gosta de assistir isso? É que assim, eu não sei a resposta dessa sua pergunta, mas eu vou dar um palpite aqui, que é criar essa narrativa, né, do brasileiro, de você conseguir as coisas por mérito. Então eu vou lá, eu subo a rua do meu bairro, que é muito íngreme, de patins, e aí eu abraço o moço da padaria, ele me dá uma incógnita, eu descubro a incógnita, e aí eu vou poder dançar lambada no palco do Caldeirão. Tipo, ele mereceu. Tanto que, gente, é desses programas de auditório e tal, que surge aquele ela merece, e sei lá, pode parecer uma pira muito louca da minha cabeça, como vocês sabem, eu sou meio doida nesse sentido, mas eu acho que esse tipo de narrativa vai fomentando o nosso simbólico pra, tipo, tá vendo? Ele merece. Pô, não é justo ele chegar, cantou a música da Beyoncé e não vai poder ganhar a casa, sabe? E aí ganhava aquele azulejo podre escrito Lar do Ocilar. Ai, que ódio! Desculpa, parei. Que ódio! Eram umas casas cafoníssimas, com revestimentos Super mal feitos. Eu lembro que na época que eu assistia Extreme Makeover dos Estados Unidos, que em uma semana eles levantavam uma casa maravilhosa. E nos Estados Unidos é tudo de drywall, então eles metiam aquele bolão na casa, a casa saía voando, eles começavam outra do zero. Baby like a wrecking ball. Eu amava, gente.
Tanto que eles compravam tudo naquela rede de lojas lá, Sears. E eu conheci por causa desse programa, do Extreme Makeover. Eles faziam a casa inteira. Era como se fosse uma, sei lá, uma loja meio híbrida entre a Renner, a Tokstok, o Telha Norte, Magazine Luiza. Era o Mapping, gente. Grau, sabe? Era o Um lugar Mapping. só. Que, amiga? Era o quê? Pronto. 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 Não admito. Se essa pergunta tivesse do João, eu aceitaria. Mas de você, Letícia, quantos anos você tem? Você não sabe o que é mapping? Mas eu não sei também, gente. Eu tenho 6 anos. Como eu vim parar aqui? Ô, Gente, mapping. Mapping era uma super loja de não sei quantos andares. Que faliu, obviamente, né? Sim. Mas vendia de um tudo no Mapping. Assim, tinha muita. Vendia de coisa de cozinha até, sei lá, CD, pia, enfim, não sei. Tudo. Em Goiânia não tinha. E apesar da Em Osasco também não. A minha vida foi crescer dentro do macro, gente. Eu conheço o macro, era o passeio de família. A gente ia no macro quando era pequena, andava naqueles carrinhos de atacado, sabe? E varejo. E Meu era amor, isso. meu primeiro emprego foi trabalhando na porta do macro. Eu vendia cartão telefônico, tudo pão. Amiga, amo! Tudo pão. Cara, eu amo o macro. Desculpa, Carlos vou parar de Jordão. falar de indústrias. o maior trabalhador de hipermercados do Brasil. Já de atacado a varejo, meu amor, entendeu? É assim que funciona. Ai, amiga, a gente pode contar para os ouvintes? O quê? Você sabe o quê? Por favor. Laleli, lolo, patinadora. Gente, essa pessoa magnífica foi uma das pessoas que recheou o simbólico e o imaginário das pessoas quando iam aos supermercados e viam aquelas pessoas patinando pelo Carrefour magicamente, entendeu? Para mim, o lirismo da década de 90 tá todo aí. Nas pessoas que patinaram no Carrefour. Ai, era mágico, gente. Era meu sonho ser patinadora do Carrefour. Então, assim, queria agradecer meu amigo Carlos Jordão por ter feito esse trabalho de vital importância para os artistas desse país. Eu acho que o Faustão pegou a coisa do patinação de gelo daí, entendeu? Eu também acho. Concordo. Eu também acho. Ele devia estar passando em algum lugar lá, comprando uma carne. E aí ele viu o pessoal patinando e falou, frio. Patinação? Gente, é isso. Também acho. No gelo, Concordo. quando Suzana Vieira teve o auge de sua carreira na televisão brasileira. Logo depois ela cantou Per Amore com o Mamilo de Fora no Faustão. Cara, mas bem lembrado isso, né? Porque a gente também tem esses programas, né, de apresentação, tipo o Domingo Legal, o Domingão do Faustão, e enfim, o Faro, que é uma catástrofe, Eliana, Sim. e por aí vai. Mas que dentro desses programas eles promovem esses game shows, né? O talent shows, dança dos famosos, no gelo, na lambada. Aí agora é aquele que a pessoa veste uma máscara e vira outra pessoa, né? Tipo, sei lá, eu vi a Ludmilla virando a Rihanna, tipo, enfim, dentro desses programas já que estão... A Dayara Azevedo virou a Shakira, gente. Entendeu? Nossa, é sobre isso. É sobre Nossa, isso. é sobre isso. Que a Larissa Manoela foi no onda programa de... e ela virou a mãe dela. Ai, sim. Quem? O A quê? Larissa Manoela. Ela ia envelhecer na mãe também. Ai, gente. Olha. Essa tour eu vi ao vivo. Foi no programa da Eliana. Foi maravilhoso. Foi. Maravilhoso. Ai, gente, é muito Ai, maravilhoso gente, isso. desculpa. Nossa, eu perdi Mas total. eu acho que o Faustão, ele por um grande período, ele estava num delírio coletivo ali. Todo mundo que fazia parte do programa dele. Porque, assim... a patinação de gelo, todo mundo saía arrebentado. Sim. Tipo, Até que só teve quebrado. uma, não é? Aí, Acho que Eu duas. acho que duas, é.
noção. Teve de E as circo pessoas- também, né? Teve. O povo se arrebenta na dança dos famosos. Imagina no circo, gente. Pendurada no trapézio. Sim, porque daí eles pegam, tipo, Ari Fontoura e botam pra fazer trapézio. Rosa Maria Murtinho, entendeu? Cara, sabe o que é pior? É uma... Depois você corta essa parte. Sabe o que é o melhor? Cara, parece que tem uma pessoa, tipo, que faz as decisões do programa. E aí ele fala assim, não, vamos fazer então de dança dos famosos. Aí tem o estagiário, e se for no gelo? E se for o circo? E se for... E o Faustão vai fazendo, bicho. Vocês lembram? Isso é uma coisa que eu amo no Faustão, desculpa quem odeia, mas aquele quadro que é tipo, meu nome é Matheus, eu vim do carrão e eu vim para vencer. E aí aquelas provas de obstáculo, tipo desafio. Nossa, eu amava. E aí a pessoa tem que passar por várias, né, provas, enfim, tal, e vai batendo as bolas na pessoa, e vai batendo na pessoa, assim, tenta fazer a pessoa cair, né? E Sim. isso, meu, é réplica de uma onda de programas orientais, de competição, de game... Ai, até engasguei. De game show. Então, assim, o Faustão se a gente parar pra analisar o programa do Faustão, é um grande delírio, assim. Depois ele muda e, tipo, coloca a noite da pizza, mas aí faz os famosos no circo, e aí tem o videocacetadas, que é a única coisa constante e coerente desse programa, e aí a plateia veste cada camiseta de uma cor. Gente, é horroroso esse programa, é muito feio. Sabe assim, a crise não é só política, é estética também. Sim. Ai, gente, e aí de repente os anúncios do Plim Plim, tipo, ai, olha. E daí, uma carreira de um ator para se consagrar, ela precisa participar de um quadro dentro do Faustão. E com isso encerramos o primeiro bloco do Vencer Feliz Aqui Fora, o seu podcast sobre indústria cultural, política e reality show. Voltamos com o seu, meu, nosso podcast. E depois deste delírio coletivo que fizemos parte no bloco 1, vamos voltar ao assunto desses grandes realities que chamam a nossa atenção e que fazem a gente ficar ali pregados na tela, mas que ao mesmo tempo eu fico pensando porque, tipo, eu fico pensando, eu assistia muito Polícia 24 Horas, e isso fazia parte, assim, meio da rotina de casa, assim, meus pais assistiam. E esse programa é, tipo, horrível, e ele existe até hoje. E aí, todas as vezes que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, existem pessoas assistindo isso e o que tá acontecendo, sabe? Vocês têm essa impressão com algum reality? Eu tenho, inclusive, com esse, Gui, eu também assisti, assim, as primeiras temporadas, que eu acho que foi uma coisa que a gente comentou já entre nós, assim, né, sobre esse período dessa emissora aí, de lançar vários realities diferentes. Tinha a Liga, tinha o Polícia 24 Horas, tinha Mulheres Ricas, enfim. Tinha o CQC, que não era bem um reality, mas era um jornal diferentão, né? E eu ficava muito impressionada, assim, demorou um tempo para eu entender o problemático, sabe? Do Polícia 24 Horas. Porque parecia quase uma campanha de, nossa, olha como eles são legais, olha o que eles têm que enfrentar. E aí eu falei, cara, peraí, né? Então esse era um deles, assim. A própria Casa dos Artistas, gente, que a gente falou no primeiro bloco, mas é que agora me veio na cabeça aquele episódio da Bárbara Paz com o Supla e o Mel, tipo, what? O que está acontecendo aqui? E eu acho que tem vários, eu tô descobrindo vários realities no Brasil que eu não sabia que existiam. Eu falei pra vocês essa semana que eu descobri um que é de teatro musical.
E aí as pessoas, eu acho que selecionam pessoas que já sabem cantar, meio atuar e tal. E eu não entendi o que a pessoa ganha no final ainda, não sei. Eu não sei o que acontece se você entra num musical, enfim. Mas assim, a quantidade de reality, de possibilidade, é surreal. Ou eu fico pensando, aquele Qual o Seu Talento, que você podia ir fazer qualquer coisa. Você podia cantar, você podia fazer malabarismo, você podia fazer seu cachorro cantar, você podia fazer uma comida no palco. Era surreal, era muito loucura. E tipo, qual é o seu talento? Tipo, eu vou te dar sim se você me fizer, sei lá o quê, né? Sei lá, gente, eu acho tudo muito complicado. Eu até me embananei, porque eu fico, minha cabeça fica louca pensando nisso. Eu fiquei muito de cara quando eu assisti Mulheres Ricas, até por indicação do nosso amigo João. E não assim, de tipo, porque eu tô assistindo isso, né? Porque assisto, mas nossa, que universo tão diferente do meu, chega a ser surreal, assim, sabe? Eu acho muito interessante o que alguns realities acabam trazendo pra gente, sabe? Pra reflexão mesmo, né? O que vai além do entretenimento, né? O que vai além de você só parar e assistir 4, 5 mulheres gastando dinheiro. Mas, tipo, quais são as motivações, sabe? De onde veio esse dinheiro? Como foi construído esse império, sabe? Para mim, foi um reality que me chocou muito. De todos que eu já assisti, de realities, de games, de talent shows, o Mulheres Ricas foi o que me, sabe? Falei, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Enfim. Medo da Lídia Sayeg, apenas. Nossa, muito medo, muito medo. Nossa, e como gente, ela é extremamente contraditória, ao meu ver, muito. claro, né? Eu acho ela muito contraditória, tipo, enfim, né? Mas assim, eu acho muito interessante, muito interessante. Eu assisti com raiva, confesso, mas eu gostei de ter assistido, achei bem legal. E eu fico pensando que quando você coloca no Google delírio, a primeira coisa que aparece é tipo uma crença errada mantida com uma grande convicção. Ou seja, a gente assiste isso sabendo o que tá assistindo. E aí eu lembrei de quando a gente comentou, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, do Quarto Branco, né? Dessa coisa a Letícia trouxe isso, da coisa da tortura, dessas práticas colocadas nos realities e que a gente assiste, né? A gente consome essas práticas de uma forma muito natural. E o quanto que isso também não é colocado na sociedade ali, assim, sabe? Tipo, em vivências que a gente tá. Tem uma moça que tem um livro que chama Rituais de Sofrimento. E aí ela vai falar do BBB um pouco, assim, tipo, dessa coisa do reality show e da gente vivendo, assim, quanto que a gente não tá fazendo as mesmas coisas. E aí ela compara o Big Fone com um processo de empresa, assim, sabe? Tipo, você tá ali naquela casa, um telefone toca, você precisa fazer o que ele te manda fazer, desde, sei lá, coisas esdrúxulas até, tipo, de diversos níveis, né? E numa entrevista de emprego é a mesma coisa. Tipo, você vai pra uma entrevista de emprego, você tá ali, e aí se a pessoa falar, você vai fazer tal coisa, você tá precisando de emprego, você vai fazer, assim, sabe? Então, tipo, esse lugar é meio louco também. Acho que a gente tá vivendo um delírio, né? Até essa pandemia, pra mim é um delírio coletivo isso aqui, gente. 2020, né? 2020, o próprio delírio coletivo. Um dos maiores delírios de 2020, aliás, foi o grande Made in Japão, né? De Sabrina Sato. Nossa senhora. O que foi aquilo? Nossa, a Sabrina Sato, ela esse ano tá sendo total delírio, porque o do Netflix, como é o nome do zumbi lá também? O Reality Z. Reality Z é um delírio também. Em Japão, gente, Luiz Ambiel tá com o nariz quebrado até hoje. O que dizer sobre isso? João, por favor, explica por quê. Ela tava correndo numa esteira que ia na direção contrária dela e ela precisava bater com a cabeça dela num botão com algum figurino que devia ser tipo de uma galinha cheia de penas. A outra quitéria, que é dançarina, né, quebrou a perna e saiu. Teve que sair. Foi tipo a patinação do gelo do Faustão, entendeu? Esse Made in Japão.
Não. Então, mas isso é uma questão, né, que eu vou pegar um pouco essa coisa que você falou, Gui. Na verdade, a gente não falou em episódio sobre essas questões do quarto branco, que teve na edição passada do Big Brother e em outras. A gente falou em reunião, mas o que é? É que, tipo assim, o reality, ele promove uma atmosfera, as quais essa mesma atmosfera permite algumas práticas que na sociedade civil provavelmente não são, ou não seriam, ou não deveriam ser permitidas. Então, o quarto branco, ele, que é um quarto, né, para quem não conhece, é um quarto literalmente todo branco, e os participantes que entram nesse quarto tem que tentar ficar o máximo de tempo lá, com aquela exposição de luz e aquela visão toda branca, e quem apertar o botão querendo sair do quarto meio que sofre uma punição, você vai pro paredão, ou você é eliminado na hora, enfim, cada edição tem aí sua particularidade. Só que isso, alguns estudiosos acreditam ser uma técnica de tortura usada pelas forças militares atualmente, né? Os modos operantes de torturar um prisioneiro político, um prisioneiro de guerra, enfim, mudaram muito sei lá, da década de 60 para cá, né? Então, você mexer psicologicamente com uma pessoa nesse sentido é uma técnica de tortura muito usada para deixar essa pessoa o mais vulnerável possível e adquirir informações valiosas que aquela pessoa deve ter, né? Acredita-se, né? Não estou fazendo um juízo de valor aqui sobre se isso é válido ou não. Aliás, a minha opinião é que não, né? E que todo preso é político. Mas, enfim, isso é assunto para a gente desenvolver aí no podcast. Mas você se utiliza de coisas muito delicadas e muito antiéticas e muito violentas, né? Prova de resistência. Você fazer uma mulher ficar abraçada numa réplica gigante de um shampoo Novex por 26 horas. Tipo, é absurdo, né? A circulação do corpo dessa pessoa, a circulação sanguínea, a força muscular. Então você cria uma atmosfera no qual essas coisas não só são aceitáveis, como são desejáveis. A gente quer que as pessoas vão pro quarto branco, a gente quer as provas de resistência para ver quanto tempo a pessoa consegue ficar sem fazer xixi, ou se ela vai fazer xixi na calça para poder ganhar um Fiat Uno novo. Então, o que é o quanto essa autorização, né, de poder fazer isso naquele universo não é perigosa para o nosso simbólico também? O que isso autoriza dentro da gente e o que isso faz com que a gente deseje? O quanto que isso começa a interferir no nosso poder de desejar as coisas, no nosso poder de assistir e o que a gente quer assistir, né? Porque a gente está aí há 20 anos com um programa que ganhou bilhões, né, de muitos reais, quebrou o livro dos recordes esse ano com votações online, que é o Big Brother. E aí eu fico perguntando assim, o que eles estão tramando para a gente desejar agora e o quanto isso é ilegal e antiético, que ao ponto de, quando a gente coloca na sociedade civil os exemplos de provas e de situações que aconteceram dentro de um reality como o Big Brother, a gente vê o quão inaceitável isso é. É um absurdo, entende? Se você for parar para pensar, a violência cometida contra mulheres ou, sei lá, a guerra do feijão, que tudo a gente dá risada, a gente assiste porque a gente entende que aquilo é um microcosmos de um programa multimilionário, mundialmente conhecido. Mas o quanto isso vai impregnando no nosso simbólico e no nosso desejo. Essa é a minha preocupação, porque a gente acaba naturalizando e normalizando essas coisas que não deveriam, em hipótese alguma, ser normalizadas, né? Como que você vai normalizar, tipo, tomara que tenha o quarto branco em toda a edição? Porque isso vai contaminando o nosso simbólico e quando isso vira crime de guerra, você já não se impressiona tanto com a crueldade e a perversidade humana, né? Você só vai, isso acontece. E eu acho que aí mora o grande perigo, né? Na minha opinião. Não sei se estou certa ou se viajei, mas essa discussão me fez pensar nisso, sabe? E é uma coisa também que a gente não quer regredir nos nossos desejos de assistir algo também, né? Então, se teve um quarto branco numa temporada, eu espero que tenha algo ou similar ou melhor. E não que não tenha. Então, tipo, também é um lugar muito estranho, assim, sabe?
Eu vejo reality pra ver o povo sofrer. Não sei quais as implicações sociais disso, mas eu adoro ver a Paola esculachando o empratamento das pessoas. Eu adoro ver os meninos desafinando no Ídolos. Eu quero ser pra Mas porque a gente quer ver a vulnerabilidade alheia, né? Tipo, não sei, tô pensando aqui, tá, gente? Eu não sou expert em nada. Mas é porque é bom numa sociedade tão competitiva que todo mundo tem que ser o melhor e mais bonito e mais fodão. Você vê a pessoa chorando porque ela colocou um molho de mostarda num prato feio, sabe? Não sei, fico pensando por que a gente quer tanto essa vulnerabilidade alheia, né? Não sei se é isso também. E é isso, né, Gui? Você falou assim, eu quero ver uma coisa melhor, mas o melhor aqui é sinônimo de mais perverso. É sinônimo de puxar o tapete do outro, de, tipo, surpreender num sentido de, por essa vocês não esperavam e eu acho que vocês não aguentam. Que é aquele programa maravilhoso que é o Hipertensão. Eu amo Hipertensão. Eu acho um absurdo que eles fazem os participantes comerem o olho de cabra. Acho um absurdo, um problema. Mas eu assisto muito. Eu acho foda. Acho foda. Amiga, eu tava pensando aqui, vou jogar uma ideia, tá? Não sei se ela tá fechada. Com certeza tem a questão do impacto que a mídia que transmite o reality show tem na sociedade. Mas, ademais disso, né, desse impacto nessa criação do simbólico, é uma relação contratual, né? Que o participante assina com a empresa, se disponibilizando para fazer aquelas coisas em troca de um prêmio ou de algum reconhecimento. Então, ele está ali por vontade própria. E não é que a emissora está cometendo nenhum crime, assim. Não é que o participante vai ter que perder um dedo. Não é nenhuma lesão corporal. Inclusive, tem muitos cuidados médicos, cuidados psicológicos em todos esses realities, né? Menos no Made in Japão. Menos no Made in Japão. Não, mas é engraçado isso que você falou, João, também. Porque, sei lá, eu acho que até é uma continuação, talvez, de uma conversa que a gente começou ali no segundo episódio, né? Que talvez no começo, né, no Brasil, assim, era muito novidade, né? Então, né, que a gente falou da Leca, né? Então, quanto foi explorada aquela situação dela, né? E o quanto talvez eles não tivessem noção, né? Os participantes não tivessem noção. Mas hoje, passadas 2 décadas já, né, de reality show no Brasil, é isso, as pessoas... de certa forma, que estão se inscrevendo para aquilo, né? É isso, é meio que estão assinando um pacto ali, né? Tipo, é isso, né? É uma faca de 2 gumes, assim, né? Que a pessoa, ela quer alguma coisa, ela quer estar na televisão, e ela sabe que ela vai ter que se sujeitar a algumas coisas, e aquilo vai perdurar, a imagem dela que vai ficar, tipo, ou para bem ou para mal, vai ficar durando aí por um tempo, né? Pelo menos enquanto estiver rolando aquela coisa, né? E aí, fazendo o advogado do diabo de mim mesmo, né? Só para colocar a ideia em movimento. Também, quanto que o indivíduo tem autonomia nessa relação contratual com o grande gigante do entretenimento que produz esses reality shows, né? Ai, te amo! Eu ia fazer essa pergunta problematizadora agora. Acho que não tem, mas não deixa de ser uma relação contratual. Não, eu acho também, e eu concordo com vocês, viu, gente? Acho que a gente não tá aqui pra falar dos mocinhos e dos malvados e quem é o lado de quem. É uma relação muito mais complexa, discutir a sociedade e esse assunto, né? A gente não pode também cair nessa falsa ingenuidade, né? De, como eles são malvados, as técnicas de tortura. Não é isso, é como a sociedade funciona atualmente, né? E se a gente para pensar, a gente começa a enxergar com outros pontos de vista. E essa minha pergunta, que você mesmo se fez, João, de ser advogado do diabo, né? Entre aspas, de si mesmo, é isso. O quanto que uma pessoa... A gente está falando da nossa realidade brasileira, num país tão desigual quanto o Brasil, num país que as desigualdades só crescem, num país em que
a concentração de renda dos 6 mais ricos é a concentração de renda do restante da população do país, da metade da população. Então, o que a gente chama de autonomia nessa sociedade? O que a gente chama de autonomia? É assinar o seu nome num contrato com uma emissora milionária? Entende? O que é você quebrar o seu nariz em troca de 100 mil reais? E o quanto isso é perigoso, entende? Isso é uma autonomia? Sabe, a gente pode dizer que sim, e essa é a desculpa usada no final. Tipo, quando a gente tem aqueles participantes que são muito odiados, tanto da Fazenda, da Big Brother, e essas pessoas, assim, saem com índice de rejeição de 90%. Ah, mas ela quis entrar, né? E isso é um discurso assim, não sei, mas ela quis entrar, né? Ela quis usar essa roupa, né? Ela quis sair assim à noite, né? Ela quis... Entende? É uma sei lá, é um problema de linguística mesmo, né? De você pôr uma ideia num estilo de frase que justifica uma coisa injustificável quase, porque é isso, eu não acho que nós somos seres puramente autônomos nessa sociedade, acho que a gente tem meios de garantir uma sensibilidade, uma individualização, mas acho ainda que a gente vive num estado que não permite completamente essa nossa expressão da individualidade, então eu não acho que a autonomia é uma coisa óbvia, e nem acho que ela é tão possível quanto a gente pensa. Mas não sei. Assim como você fez o advogado de si, eu tô fazendo de mim, gente. Eu posso estar completamente viajando nas minhas próprias ideias, fontes, 2 pontos, vozes da minha cabeça, entendeu? Então, não sei, assim, tô jogando pra gente pensar e movimentar e mais ter dúvidas do que respostas, né? Eu acho complicado a gente falar de uma autonomia, tipo, pegando todos os ganchos que vocês jogaram, quando a gente tem relações de poderes tão diferentes, tão desiguais, né? Eu acho que o que você falou, Letícia, cabe muito até onde você tem o poder da decisão, se você não tem poder. Tipo, não tem. Você tem uma relação totalmente desigual. E outra coisa é o quão isso nos satisfaz em ver, por exemplo, sei lá, a gente tem um favorito, e aí a outra pessoa que a gente não gosta tanto é eliminada. A gente vibra, a gente urra, porque aquela pessoa foi rejeitada, sabe? Tipo, mas é uma pessoa com sentimentos, com frustrações, que teve um sonho de repente interrompido, que sei lá, enfim, tem seus problemas, as suas situações, mas a gente tá super feliz porque ela se fudeu. E foi cancelada. Sim, essa... Sim. E aí a problemática vai... Vitor Hugo. Exato, eu ia falar justamente dele, tipo, que é um cara que, tipo, o que ele, assim, o que ele fez de mal em pleno 2020, gente, a gente, né, colocando o Brasil, o que ele fez de tão ruim assim, né, para as pessoas, tipo, é isso, vai ganhando uma proporção tão bizarra e tão horrenda, a ponto de, sei lá, é isso, né, tipo, a galera, e aí... né, talvez no começo não fosse tão assim, mas agora que a gente tem Twitter, que a gente tem, né, um tanto de comunicações interligadas, é isso, as pessoas derrubam a página da pessoa, sabe? Tipo, e começa a virar um movimento que eu fico meio chocado, assim, sabe mesmo? Talvez a gente tá aqui falando, mas talvez a gente não tenha a real dimensão de como é que é, sabe? Como é, né, dar cara a tapa e como é todos os dias, de repente, ter milhares de haters lá, você fazendo uma live, as pessoas sendo racistas, homofóbicas com as pessoas, só porque elas se acham no direito, né, porque a internet, ela propaga isso, né, ela dá a oportunidade de você não mostrar a cara e você falar o que você quiser falar, assim. Olha, com isso... ficamos aí com mais uma dúvida, mais uma questão, que talvez nós iremos responder durante as 20 temporadas que se seguem. Então acompanhem Bem Ser Feliz Aqui Fora. Esse foi o episódio 3, Brechó dos Realities. E alguém tem alguma sugestão de reality para dar hoje? Eu tenho, gente. A Netflix, né, também tá vindo muito nessa onda, né, de reality shows, mas ela colocou uns reality shows muito antigos lá, e um que eu comecei a assistir, e que já é velhinho já, velhinho, ó como a gente vai, né, fazendo a percepção de tempo, mas eles adicionaram os 2 primeiros top chefs dos Estados Unidos.
E, enfim, acho que é interessante assistir, entendeu? Pra você ver tanta precariedade e como fica tão nítida alguns, sei lá, algumas manipulações que eles fazem lá. Então, acho que vale a pena assistir. Gente, e só uma coisa, uma informação, curiosidade. Top Chef, acho que foi o primeiro, assim, um dos primeiros, se não o primeiro reality show no mundo de talent show de comida, de culinária. Então vale muito a pena. Eu amo, 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 amo. Assistirei essa semana. É isso. Beijo! Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim.